Olá, estamos de volta para o nosso segundo bloco, a nossa segunda parte da segunda aula do nosso curso de magnetismo. Nós vamos dar continuidade, encerramos a nossa primeira parte, ensinando um exercício de tato magnético. E na primeira parte nós falamos sobre simpatia, antipatia, empatia fluídica. E nós vamos agora dar continuidade falando sobre usinagem fluídica. O que é usinagem fluídica? Será que é uma usina? Uma usina de cana-de-açúcar, uma usina de força? Usinagem fluídica. Os nossos centros vitais, que nós já estudamos, é o coronário, é o frontal, o laríngeo, o cardíaco, os nossos centros vitais, eles têm várias funções em nossas vidas. Entre essas várias funções, duas se destacam. Primeiro, vamos prestar atenção, isso é muito importante, hein? Os nossos centros vitais, eles têm várias funções, mas duas se destacam. Uma é de captar os fluidos que vêm do exterior e outra seria inversa a essa. Captar fluidos que vêm do exterior, captar fluidos que vêm do sol, que vêm do ar, que vêm do cosmos, que vêm de outros seres, que vêm dos espíritos. Captam esses fluidos, internaliza em nossos campos fluídicos. Ou o que seriam os campos fluídicos? Perispiríticos. E também nos nossos campos orgânicos. Então, os centros vitais, eles têm várias funções, mas duas se destacam. Captam esses fluidos que vêm do exterior, que pode ser do sol, do ar, do cosmos, de outros seres, dos espíritos, internalizam esses fluidos no perispírito e também no corpo físico. Outra função seria o inverso, a transformação de elementos e fluidos orgânicos em fluidos sutis, predispondo-os à exteriorização. É meio como se fosse uma máquina. Ela, primeiro, capta o que vem de fora, o perispírito assimila uma parte, o corpo físico assimila a outra, e a outra função os centros vitais vão transformar esses elementos, esses fluidos orgânicos, em fluidos sutis, porque vamos dizer, a nossa energia, nosso magnetismo mais grosseiro, mais pesado, que é emitido pelo nosso corpo físico, através dos centros vitais, eles vão ser trabalhados e vão ser transformados em fluidos mais sutis, mais leves, mais harmoniosos, predispondo depois a serem exteriorizados. Na grande maioria dos casos, é sensível essa usinagem fluídica, mas como depende da sensibilidade do usinador, pode ser que a usinagem, e mesmo assim o usinador não a sinta. É uma coisa assim, muito sutil para que... E é uma coisa tão automática que nós dificilmente vamos estar percebendo que aquele ar que nós respiramos, ou aquela energia que veio do sol, ela foi elaborada, ela foi transformada, é tudo muito automático, a gente não fica percebendo isso. Então, vai depender da sensibilidade do usinador. Pode ser que aconteça a usinagem, mesmo assim o usinador não o sinta, seja por ela acontecer de forma branda, seja por ele não lhe dar a devida atenção. Agora, qual a sensação que poderia acontecer
nesse processo, vai depender do centro vital que esteja usinando. Agora eu convido a vocês, quem desejar, pegue ali seu lápis, seu caderno, para ir anotando, porque é muito importante termos essas informações bem registradas, e quando a gente vai anotando ajuda a fixar, e eu vou falar devagar de forma que dê para vocês poderem anotar se vocês desejarem. Vai depender do centro vital que esteja usinando, qual é essa sensação. Nós vamos especificar aqui as principais sensações em cada um dos centros. Então vamos lá. No coronário, o que é que pode sentir aqui a pessoa no momento que está havendo essa usinagem? Um certo calor, muito brando, ou um redemoinho no alto da cabeça. Vamos voltar um pouquinho para que a gente possa fixar bem isso. Nós estamos falando usinagem fluídica, mas usinagem magnética. São os centros vitais que têm várias funções, mas essas duas se destacam nas nossas vidas. Uma, captar esses fluidos que vêm do exterior, e outra, vai captar, vai internalizar nos campos fluídicos, no perispírito e no corpo físico. Outra é o inverso, ele vai transformar. Primeiro ele capta e o outro é o inverso, ele transforma esses elementos e fluidos orgânicos em fluidos sutis, predispondo agora a serem exteriorizados. Muitos de nós não conseguimos perceber a sensação que vai ocorrer nesse processo. No coronário, um certo calor muito brando ou um redemoinho no alto da cabeça. No frontal, o que podemos sentir no momento que está havendo essa transformação, essa exteriorização desse fluido? Uma coceira circulando no entre-olhos, uma coceira aqui no frontal, uma coceira circulando entre olhos. Mas pode também uma outra sensação que nós podemos sentir enquanto estamos ali como magnetizador, emitindo, exteriorizando esse fluido. E usinamos, transformamos e agora estamos usinando, exteriorizando em benefício daquele paciente. Podemos sentir uma sensação de lacrimação, os olhos ficarem cheios de lágrimas. Outra, leves pontadas na testa, leves pontadas. Outra sensação, dores de cabeça localizadas na fronte ou nos temporais. Ou aqui, aquela dor de cabeça ou nas têmporas. São possibilidades que, neste momento, estejamos exteriorizando esses fluidos que foram trabalhados, internalizados, transformados em fluidos mais sutis, e nós agora estamos exteriorizando eles. Então, vimos no coronário um certo calor, um redemoinho. No frontal, uma coceira, uma lacrimação, pontadas na testa, dores de cabeça. Agora, e no laríngeo? No laríngeo, pode ser uma coceira na garganta, aquela coceira. Ou então, uma sensação
uma sensação de pigarro, como se algo fosse se desprender ou penetrar na garganta. Então, uma coceira, um pigarro, uma vontade de tossir, coceira, pigarro, vontade de tossir. Agora, e no cardíaco? No cardíaco, podemos sentir palpitações, alterações no ritmo cardíaco, uma sensação de inchaço, parece que o coração está crescendo, está se expandindo, ou uma sensação de que o coração está murchando, uma murchidão no coração. Ou também podemos sentir uma sudorese. Nós estamos atendendo, aplicando magnetismo e, de repente, sentimos uma palpitação no coração, ou uma alteração no ritmo cardíaco, ou uma sensação de inchaço, uma sensação de murchidão do coração, ou então uma sudorese. Aí no gástrico, o gastro que fica aqui no alto do estômago, podemos sentir, isso não quer dizer que essas sensações, porque como eu falei, às vezes é tão sutil que a pessoa não percebe. Aquele usinador, ele não percebe essas sensações, mas ele pode perceber. No gástrico, uma sensação forte de giro no alto do estômago, como se o mesmo fosse estufar ou fosse encolher. Sensação forte de giro no alto do estômago, como se fosse estufar ou se fosse encolher. Outra sensação também é uma sensação de uma fina e pontiaguda adaga, como se fosse assim, aquela adaga, aquela faca entrando no alto do estômago. É estranho, mas pode acontecer. Uma vontade forte de arrotar. No momento que o centro gástrico está nesse processo de usinagem, essa sensação forte, essa vontade forte de arrotar. Outra, tremores internos, como se uma turbina estivesse sendo acionada. Aquela sensação por dentro, aqueles tremores internos, como se fosse uma turbina sendo acionada. Mas tem outros centros, não paramos por aí. Tem o esplênico. Quais são as sensações que o esplênico pode sentir? Lembrando que o esplênico é aqui do lado esquerdo, um pouco assim abaixo do coração, numa direção assim de 45 graus, fica o esplênico. Podemos o quê? Sentir pontadas sobre o baço ou sobre o fígado. O centro esplênico, nós estamos falando do centro esplênico, que é localizado no perispírito. Mas esse sistema, esses órgãos, o baço, o fígado, os rins, eles fazem parte do centro esplênico. Por isso que pode sentir essas pontadas sobre o baço, sobre o fígado, apesar do fígado estar localizado no lado oposto ao baço. O baço é do lado esquerdo, do mesmo lado do centro esplênico. O fígado é do lado direito, mas mesmo assim, como ele faz parte do mesmo sistema, é possível, naquele momento da usinagem fluídica, o magnetizador sentir pontadas no baço, no fígado, porque o fígado ele é administrado também pelo esplênico. Pode sentir uma dor localizada sobre esses órgãos. Pontada é uma coisa, dor é outra. Dores incômodas sobre os rins. Por isso a importância da gente sempre se observar.
como que nós estamos sentindo, inclusive quando nós entramos na cabine, como que eu estou. E quando essas sensações surgirem, nós começamos a fazer uma avaliação, possivelmente em função, essas sensações que eu estou sentindo agora, possivelmente são em função de usinagens, dores incômodas sobre os rins. E também não é raro, às vezes, já foi relatado isso, várias vezes, uma sensação de gosto de sangue na boca. Olha que coisa! Sensação de gosto de sangue na boca, no momento que o centro esplênico está em atividade usinando. Agora, e o centro genésico, que fica na região dos nossos órgãos sexuais? Pode-se sentir ali um redemoinho sobre a genitália. O magnetizador está ali aplicando o magnetismo e o centro genésico começa a usinar e aquele redemoinho sobre a genitália, aquela sensação. Ou então pontado nos testículos dos homens, pontado nos ovários, nas mulheres. Mas pode também acontecer um fato que tem que ser observado com muito cuidado, mas que também pode acontecer o quê? Uma excitação genésica. O magnetizador, homem ou mulher, no momento que o seu centro genésico está usinando, ele pode se sentir excitado. Por isso a necessidade da observação. Não sentir, pensar, eu estou sendo obsidiado. Logicamente que a gente tem que fazer uma reflexão íntima. Por que essa sensação que eu estou sentindo, essa excitação? Mas não ficar apavorado achando que, de repente, é um processo obsessivo ou eu sou uma pessoa desequilibrada, desarmonizada, porque é possível, no momento do atendimento, que isso aconteça. Essas sensações, ao aplicar os passes, ao aplicar o passe magnetismo, não quer dizer que é 100% um sinalizador, mas é um bom sinalizador de usinagem fluídica. Depois, essas sensações normalmente não acontecem de forma isolada. Não é apenas um determinado, start ali, não. Havendo uma tendência a que se observe uma conjugação ou uma variante das mesmas. Então, eu posso sentir, por exemplo, uma sensação no frontal, sentir uma outra no laríngeo, sentir uma, no coronário, no laríngeo, posso sentir uma sensação no gástrico e no esplênico. Haver uma variedade, uma conjugação dessas sensações ou uma variante também dessas sensações. Giacomello nos alerta dizendo que tem muitos pacientes, não o magnetizador, o paciente. Tem muitos pacientes que se sentem mal, exatamente porque usinam fluidos e não os exteriorizam. Assim, contraindo o que seria catalogado como autocongestionamento fluídico. É como um rio. O rio, ele precisa que as suas águas fluam. As suas águas têm que correr. Se o rio, a sua água ficar estagnada, o que é que vai acontecer? Ali aquela água vai ficar uma água insalubre, uma água imprópria para o consumo. Ali vão começar a acumular micro-organismos, sujeiras, uma porção de coisa. A energia precisa fluir. E é isso que ele vem dizendo. Tem muitos pacientes que eles não, os seus fluidos, eles não são exteriorizados. E o que acontece?
ele acaba se autocongestionando. Ele começa a sofrer um congestionamento fluídico, porque como aquela energia não foi liberada, não foi exteriorizada, ela se acumula em determinadas partes do corpo perispiritual e vai trazer enfermidades. Por isso que em muitas aplicações do magnetismo nós damos bastantes dispersivos, que é para... Nós damos bastante dispersivos nas aplicações magnéticas, muitos dispersivos, para que esses congestionamentos eles possam serem liberados. Essa energia que está acumulada, ela vai se realinhando, se dissipando, se harmonizando, circulando. Agora, e a congestão fluídica? Porque nós falamos que o próprio paciente, ele pode, por não exteriorizar os seus fluidos, ele pode sofrer uma autocongestão, ele se congestiona fluidicamente. Então, como que é essa congestão fluídica? Essa concentração indevida de fluidos no centro vital é o que chamamos de congestão fluídica. Temos vários centros vitais, temos os principais, temos vários. Se em um desses centros, ou em mais de um, houver essa concentração indevida de fluidos, é o que se dá o nome de congestão fluídica. Nossos centros vitais, como sabemos, quando os nossos centros vitais estão em mau funcionamento, eles nos transmitem o quê? Sensações de desconfortos. Só que nós, muitas das vezes, não sabemos, não percebemos, vamos ao médico em busca de uma medicação, de um tratamento, o médico também não sabe o que está acontecendo e pode ser não uma doença física propriamente dita, mas os fluidos que ali encontram-se congestionados e que estão nos dando esse desconforto. Além dessas complicações geradas pelo próprio paciente, porque o paciente, e nós sempre colocamos isso, é importante, e o médico também coloca, 90% dos pacientes, eles nem querem ser curados. Não que eles façam isso de forma proposital, mas inconscientemente é uma forma que ele tem de se vitimizar, de ter atenção. Mas nós, magnetizadores, precisamos tratar a pessoa, mas ao mesmo tempo procurar fazer com que a pessoa faça a sua transformação, a sua reforma íntima. Porque senão ele nunca vai melhorar. Ele precisa mudar pensamentos, sentimentos, as suas ações, a forma como ele age no seu dia a dia. Então, além das complicações geradas pelo próprio paciente, como mentalizações negativas, odientas, vingativas, rancorosas, aquela pessoa que está sempre pensando no mal, está sempre achando que é perseguido, está sempre querendo se vingar do outro, pensamentos sempre inapropriados, ou ainda pelo descuido com o próprio corpo. A pessoa não se cuida, não se alimenta corretamente, não dorme, trabalha em excesso, alimenta-se de coisas inapropriadas, faz consumo de coisas também que não são favoráveis, do álcool, o fumo, drogas. Tudo isso é um descuido com o próprio corpo. Então, aquela alimentação inadequada, a ausência de exercícios ou o excesso, porque também o excesso de tudo é prejudicial, o repouso ineficiente, uso de drogas, outros hábitos nocivos à saúde. O que vai acontecer? O paciente ele ainda pode absorver também, além disso tudo,
ele ainda pode absorver fluidos incompatíveis ou nocivos ao seu cosmo fluídico. Ele absorve fluidos que não são compatíveis. Nós vimos no nosso primeiro bloco com relação às antipatias, às simpatias, às empatias fluídicas. Ou pode também vir a gerá-los para exteriorização, mas em não os exteriorizando, acumula em suas estruturas vitais. Ele gera, ele absorve os fluidos, como nós vimos, pode absorver pela natureza, aquilo tudo, mas ele não exterioriza. E aí se acumula. Mas há solução para isso? Como que nós podemos auxiliar o paciente que se encontra nessa situação e que nós, inclusive magnetizadores, com o nosso tato magnético, à medida que desenvolvermos o tato, nós vamos perceber se é uma congestão fluídica, se há acúmulos ali desses fluidos naqueles determinados centros vitais, e como que nós podemos auxiliar, como que nós podemos resolver uma congestão fluídica. O ideal, como eu até já havia adiantado, é o quê? Trabalhar técnicas dispersivas, bastante dispersivo. Normalmente, a dispersão desses fluidos congestionados, ela gera um alívio imediato no paciente. E o passista também, de certa forma, absorve para o seu cosmo fluídico eventuais excessos que sejam compatíveis com suas características fluídicas. Então, quando o magnetizador, ele dá bastante dispersivo, voltando sempre com a mão fechada, abre, volta com a mão fechada, mas vigorosos, dispersivos muito rápidos, e ele vai dando esses dispersivos desde o coronário, se possível, até o centro plantar, ou pelo menos nos centros principais. O que vai acontecer? Rapidamente, porque a dispersão precisa ser rápida, movimentos vigorosos. Nós vamos, com isso, gerar um alívio imediato no paciente e também nós, magnetizadores, vamos evitar que algum excesso que nós tenhamos absorvido, que eles fiquem impregnados em nós, porque à medida que nós dispersamos, nós vamos dispersando e esses fluidos eles vão se dissipando. Existe relação entre congestão fluídica e acúmulo de ectoplasma. Há uma relação entre a congestão fluídica e o acúmulo de ectoplasma. Porque o que é o ectoplasma? O ectoplasma é uma emanação desse magnetismo que aquele que tem a facilidade de emitir esse ectoplasma, ele faz de uma forma tão abundante quando são aqueles médiuns de efeitos físicos, de reuniões de materialização, que parece como se fosse assim, um algodão saindo por todos os orifícios, pelo nariz, pela boca, pelos ouvidos. Então, isso é um ectoplasma. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é um estudioso da glândula pineal, ele, com seus estudos, com as suas experiências, ele é um médico da USP, e ele faz um trabalho muito bem elaborado, muito dentro de toda uma pesquisa científica, e ele diz o quê? Pelo que ele tem ao longo dos anos percebido. Ele é médico espírita. Muitas pessoas com esse acúmulo de ectoplasma e por não liberar esse ectoplasma, cria no seu próprio corpo físico uma série de tumores, criam miomas,
criam uma série de acúmulos prejudiciais à saúde física. Então, existe essa relação entre a congestão fluídica e esse acúmulo de ectoplasma, que na realidade o ectoplasma é uma das variantes dos fluidos vitais. Ele é uma das variantes dos fluidos vitais, apesar da sua especificidade, porque o ectoplasma ele é um fluido vital mais específico. Nem todos, ao emanar esse ectoplasma, exteriorizar, a palavra exteriorizar esse ectoplasma, ele vai vir nessa forma, como eu falei, saindo pelas narinas. Ele vem de uma forma mais sutil, que a pessoa nem percebe, mas ele está exteriorizando o seu ectoplasma. Existem pessoas que liberam ectoplasma de forma, por assim dizer, quase contínua. E boa parte desses fluidos que a pessoa vai liberando fica impregnada em regiões do corpo, que é o que o Dr. Sérgio Felipe constatou. Porque a pessoa libera esse ectoplasma, mas ela não exterioriza. Ela libera, mas não exterioriza. O que acontece? Esse ectoplasma, que é uma variante dos fluidos vitais, essa energia, esse magnetismo, ela vai ficar impregnada em regiões do corpo, tanto do corpo orgânico quanto do corpo perispiritual. Pode ficar em um, no outro ou nos dois. Ficar impregnado esses fluidos ali. E o que vai acontecer? Vão gerar desconfortos e até mesmo doenças, o que poderia ser classificado como congestão fluídica por ectoplasma. Não sei se foi bem acompanhado esse raciocínio, podemos até rapidamente procurar fazer novamente para que vocês possam anotar aí em seus caderninhos. A congestão fluídica é uma concentração indevida de fluidos num determinado centro vital, ou mais de um. Nós podemos sim resolver essa congestão fluídica através de quê? Técnicas dispersivas, através do passe que a gente chama passe dispersivos, bastante dispersivos ao longo do corpo. Em geral, essa dispersão vai gerar um alívio imediato no paciente. Há uma relação entre a congestão fluídica e o acúmulo de ectoplasma. Por isso, é importante nós trabalharmos, quando nós trabalhamos em benefício do outro, esses acúmulos de ectoplasma, eles vão cessando. Por quê? Nós vamos liberando, nós vamos exteriorizando. Ao invés dele ficar impregnado no nosso corpo, nós vamos liberar através do trabalho. Nós vamos doar desse ectoplasma, que é um fluido vital, é uma energia, é um magnetismo, em benefício do outro que precisa. O trabalho no bem é sempre abençoado. Quem vai ser beneficiado em primeiro lugar é o próprio trabalhador, porque ele está se doando, ele está sendo amparado pela espiritualidade, porque sempre que vamos trabalhar, devemos recorrer ao auxílio dos amigos espirituais, dos benfeitores, e com isso, os dois planos da vida atuando em conjunto, poderemos realizar grandes coisas, poderemos fazer muito em benefício de outros irmãos. Uma alegria muito grande. Encerramos a segunda parte, o nosso segundo bloco da nossa segunda aula do dia 7 de março de 2020 e em breve estaremos novamente trazendo a terceira parte. Aguardo você. Dúvidas, coloquem
comentários no nosso canal do YouTube. Se ainda não se inscreveu, se inscreva, deem um joinha, compartilhem. Paz, saúde e muita alegria. Muito obrigada.